Olá, eu me chamo André, bem-vindos ao meu canal. Vamos discutir agora a descida do Espírito Santo, o batismo, a descida com o Espírito Santo, né? Promessa que Deus fez do Espírito Santo. Vamos discutir aqui nesse vídeo se Atos 2, do 1 ao 21, vamos discutir se as línguas eram estranhas ou estrangeiras, beleza? Para esse vídeo aqui, vamos estar lendo Atos 2, vamos estar lendo Joel, deixa eu ver aqui, Joel 2, vamos estar lendo Joel 2, e vamos estar lendo também João 16, versículo 7, beleza? Eu vou ler e já vou explicando. Já é a quarta vez que eu gravo esse vídeo. Me desculpe se você viu as outras versões. Elas não estavam tão explicadas como eu pretendo explicar agora. Vamos ler aqui o Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Primeiro vamos entender quem estava reunido. Os discípulos, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impiedoso e encheu toda a casa onde estavam. Eles estavam em uma casa. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Então em Jerusalém havia judeus, havia homens piedosos e vindo de todas as partes debaixo do céu. Tá bom? Essa parte já entendemos. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, influiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Cada um os ouvia falar em sua própria língua. Em Israel havia homens judeus, homens piedosos, vindo de todas as partes do mundo. Judaísmo não é uma nação, é uma religião. Judaísmo não é uma nação, é uma religião. Então havia judeus, pessoas do judaísmo. Se eu não me engano, o povo se chama hebreu, não judeu. Judeu é o judaísmo, faz referência à religião. Então havia pessoas daquela religião, o judaísmo, havia pessoas daquela religião, homens piedosos de todas as partes do mundo, debaixo do céu. Então ele, aqui, o 6, eles ouviram os discípulos falando, cada um em sua própria língua. Vocês conseguiram entender? Estava, pois, o 7, atônito, e se admiravam, dizendo, vede. Quem se admirava? As pessoas de várias nações.
as pessoas vindas de várias nações. Eles estavam cumprindo o dia de Pentecoste, que era uma festa em Israel. Então eles se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? Agora o 8. Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Aonde está a língua estranha? Aonde você conseguiu ler aqui que era língua estranha? É língua estrangeira. 8. E como os ouvimos falar? Quem ouvia falar? As pessoas de diversas nações. Elas estavam em Israel cumprindo o dia de Pentecoste. Elas, as pessoas de diversas nações, elas estavam em Israel cumprindo o dia de Pentecoste. Aqui o 8. Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Cadê a língua estranha? Aonde? Aonde você entendeu aqui? Aonde você interpretou? Aonde você conjecturou? Da onde saiu isso? Aqui o 9. O 9. A parte dos países aqui, eu me enrolo bastante, porque são países bem difíceis de se pronunciar. Então peço que você tenha paciência comigo. Aqui o 9. Somos Parto, Medo, Alamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Essas pessoas estavam em Israel cumprindo o dia de Pentecoste. E ainda tem mais, o 10. Da Frígia, da Panfia, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, das imediações de Cirene e dos romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábicos. Agora presta muita atenção à parte B do versículo 11. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Aonde é língua estranha? É língua estrangeira. Aonde? Que interpretação, que conjecturação você fez? Que arte ninja você conseguiu fazer aqui nesse texto para tirar línguas estranhas? Vamos ler o versículo 11 de novo. Vamos ler o versículo 11 de novo. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábicos, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Agora o 12. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Tá, beleza. Agora vamos pro 13. Outros não era, bote bem na cabeça, essa palavra outros está falando de outras pessoas, não eram esses judeus vindo de todas as partes do mundo, eram outro grupo. Vocês precisam voltar para a primeira série, fazer interpretação de texto. A palavra outros não se refere aos estrangeiros,
não se refere às pessoas vindas de todas as partes do mundo, se refere a um outro grupo que não tinha entendimento daquele idioma que estava sendo dito, daqueles idiomas que estavam sendo dito. Outro grupo, um grupo minoritário, de repente. Eu posso conjecturar que era um grupo minoritário, que não tinha conhecimento de outros idiomas. Outros, porém, zombavam, dizendo: estão embriagados. Estão embriagados. Vocês desconsideram todo o capítulo, todo, e se apega apenas ao versículo 13. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então você tira daí a interpretação que a língua era estranha. Por quê? Porque pareciam estar embriagados. Eu já vi explicação que o embriagado ele fala enrolado, ele enrola a língua, e aí você não tem, gente, não força a Bíblia, não força uma explicação que não tem cabimento, não tem juízo. Uma pessoa que conjectura uma coisa dessa, ele não tem juízo, ele não fez interpretação de texto da primeira série, não fez, nunca estudou, de repente nunca foi para a escola, entendeu? Não tem como você largar, você deixar todo o contexto, todo o capítulo e se apegar a apenas um pedaço desse tamanho. Estão embriagados. Então eles estavam embriagados, eles estavam enrolando a língua. A parte B do versículo 11: como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Vocês ignoram isso e se apegam a um pedaço desse tamaninho. Estão embriagados. Então eles estavam falando língua dos anjos, eles estavam enrolando a língua. Vocês são malucos. Vocês têm que vocês não podem pregar, vocês não pode tomar cargo em igreja, vocês não conseguem entender o básico. Estão embriagados, entendeu? Aqui o 14: então se levantou Pedro com os 11, levantou-se Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os neste termo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorreu é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E aí todo mundo cita Joel. Toda a igreja pentecostal cita o dia de Pentecoste e cita Joel. Vamos ler Joel. Vamos ler Joel aqui. Joel 2, versículo 28 em diante. E acontecerá depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aonde está a língua aqui? Aonde? Por que vocês citam Joel? Aonde está a língua aqui? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonho e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Naquele dia, é nos últimos dias.
nos últimos dias. Vocês não conseguem entender o que está escrito. A Bíblia para vocês é um livro, eu não sei. Falta para vocês o básico, interpretação de texto. Fulano tem um carro, tem um Fusca azul e passeia com ele na Barra da Tijuca. Qual é o nome do fulano? Que carro que ele tem? O que ele faz aos finais de semana? Ele passeia na Barra da Tijuca. Vocês têm que fazer interpretação de texto de primeira série, porque vocês não conseguem entender isso aqui. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito, mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, o derramar do Espírito Santo nos últimos dias, eu afirmo categoricamente, o derramar do Espírito Santo que Joel se referia não é o que aconteceu na Rua Azusa, em Los Angeles, em 1906. O derramar do Espírito Santo nos últimos dias, categoricamente, não foi o que aconteceu e não é o que acontece hoje. Para vocês entenderem o cumprimento do que foi dito em Joel, para vocês entenderem o cumprimento do que foi dito em Joel, vocês têm que ler João. O que João tem a ver com isso? Tudo. Só vocês que não conseguem entender. Só vocês que são assim, ó. O que o pastor fala, você não pergunta, você não questiona, você não usa a Bíblia como aferidor de medida. A Bíblia é o aferidor de medida. O pastor falou, você tem que usar o aferidor de medida, que é a Bíblia. Não dá. A gente está muito mal de pastor, sabe? A gente está muito mal de pastor. E as pessoas são como católicas. Elas não questionam. Elas não usam a Bíblia. É o que o pastor falar. É o que a Assembleia de Deus falar. É o que a Universal falar. Reino de Deus. Não tem, cara. Vamos ler João. Aqui. Joel fala de um derramar do Espírito Santo nos últimos dias. Agora, para que serve o Espírito Santo? Para quê? Então, a gente vai entender agora. João 16, versículo 7, diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a função do Espírito Santo. Entendeu? O cumprimento de Joel será um grande avivamento, uma grande conversão do que? Do pecado, da justiça e do juízo nos últimos dias. Não é o que aconteceu na Rua Azusa. Não é. Vocês estão fora da Bíblia. Vocês estão fora da Bíblia. Vamos ler Joel. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Entendeu? E acontecerá. Quando acontecerá? Aqui no 31. O sol se converterá em trevas, a luz em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes que venha um grande e terrível dia do Senhor, ele vai fazer o quê? Derramar o espírito. Aonde? Em quem? Sobre toda a carne.
E o que vai acontecer quando ele derramar o Espírito sobre toda a carne? O que vai acontecer? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não tem nada a ver com a Rua Azusa, não tem nada a ver com o movimento pentecostal atual, não tem. Vocês estão fora da Bíblia, vocês estão fora da Bíblia. Vocês conseguiram entender? Eu consegui ser claro o suficiente? Porque parece que não. Entende? Línguas estrangeiras, prova textualmente que são línguas estranhas. Pega o original. A nossa Bíblia, versão português, é muito ruim, é muito má traduzida, muito má. Eu não estou falando que a Bíblia está errada, eu estou falando que a versão português é muito má traduzida. Entendeu? Prove que são línguas estranhas, prove que são línguas de anjo, prove. Porque Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Isso é uma poesia, Vocês pegam uma poesia e colocam como verdade. A Bíblia é dividida em alegoria, figura, poesia, acontecimentos do dia a dia, leis. Vocês não sabem, vocês têm a Bíblia, vocês têm que voltar, vocês pastores, presbíteros, vocês têm que voltar para a escola dominical, lá do começo, do comecinho, lá do comecinho. Vamos ler, no princípio criou Deus os céus e a terra. Vocês têm que voltar lá para o comecinho, entendeu? Vocês não podem ensinar, vocês não têm condições de ensinar, vocês não conseguem entender o básico. O livro de Atos está falando de uma língua estrangeira, e aí ele cita Joel, e todos os pastores e vocês todos citam o livro de Joel. O livro de Joel está falando de um derramar do Espírito nos últimos dias. Agora é João que vai dizer o que vai acontecer nos últimos dias. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creres em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Entendeu? Ponto final, não tem o que discutir. Não tem margem para você citar um hino da Bíblia, um hino da harpa. Não tem como você citar um hino da harpa que nem fez o meu pastor da minha igreja. Não, porque o hino diz, eu falei, pastor, hino não é Bíblia. E aí ele entendeu? Vocês não têm argumento, vocês não sabem interpretar, entendeu? Vocês citam segundo fulano, daqui a pouco vocês estão citando Allan Kardec, daqui a pouco vocês estão citando o Papa João Paulo, daqui a pouco vocês estão citando o guru lá de, sei lá da onde, das encruzilhadas, entendeu? Vocês não têm base bíblica, não tem, falta a vocês dicionário para entender o básico, entendeu? Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do meu vídeo, dei like, me desculpe por fazer esse vídeo grande demais, é que eu tinha que explicar tintim por tintim, para não ficar nenhuma dúvida. Mesmo assim vai ter pessoas que vai vir nos comentários e citar um versículo isolado. Texto sem contexto é pretexto.